Joel Silva. Olha só, gente. O Barão, você sabe como é que você muda o posicionamento estratégico de uma empresa para ela ser totalmente diferente dos concorrentes? Né? Para se diferenciar dos concorrentes. Aqueles genéricos lá, né? Porque, o que é uma PUV? Não é uma PUF, é uma PUV. Proposta única de vendas ultra bem definida pode sim reposicionar a sua empresa muito melhor no mercado. Sabia disso, Barão? Estamos descobrindo hoje. Uma PUF. Tudo bem, Eduardo? Um grande prazer estar sempre aqui com vocês. Eduardo Carmucci batendo um papo com a gente. Ele que é... como é que a gente falou? Mentor empresarial. Mentor empresarial, rapaz. Especialista em crescer e aumentar a venda de empresas. O pessoal, mentor empresarial é diferente, porque todo mundo fala assim, mas eu sou coaching, né, de alguma coisa e tal. Não, o Eduardo já foi no cerne da coisa. Por que a maioria das empresas não pensa em vender mais para aquele cliente dela mesmo? Por que as empresas acabam limitando as compras dos seus clientes? Eu vou te falar uma coisa que você não conta para ninguém. Sim. Eu sou assim. Eu não vou lá no meu cliente e falo, puxa, mas ele já tá aqui... Vou oferecer outro produto pro cara, não vai querer. Sim, não, mas esse é o grande problema. Deixa eu responder uma pergunta de cada vez. Você acha que eu preciso de tratamento? De tratamento empresarial? Não, bom. O que acontece é o seguinte, bom, vou responder a primeira pergunta, depois volto na primeira pergunta que você me fez. O que acontece é que a maior parte das empresas, eles acabam limitando ou restringindo o grande poder que o cliente dele tem de comprar. O grande limitador é as próprias empresas que colocam. Porque eles fazem ofertas irresistíveis para os seus clientes. Só ofertam o produto ou serviço que eles estão vendendo. Basicamente... É que a gente vai lá e fala assim, eu preciso vender alguma coisa, então vou vender esse aqui, porque vai que não... Exatamente, mas ele não pensou, ok, mas para o meu cliente ter uma solução mais completa, para que ele possa resolver o problema dele, ele vai precisar comprar alguns outros produtos, alguns outros serviços que complementam esse produto principal que ele está vendendo. Então, quando o empresário tem esse foco de agregar e de adicionar outros produtos à linha principal dele, ele vai conseguir vender melhor, o cliente dele vai ficar muito melhor satisfeito, vai atender melhor a necessidade do cliente e todo mundo ganha nessa história. Entendeu? Outro ponto fundamental, que é a primeira pergunta que você me fez, existem duas forças que trabalham 24 horas, 7 dias na semana contra o empresário. Quais são essas duas forças? Não, eu pergunto. Quais são essas duas forças? Vamos lá. Seriam o mercado e os clientes. Ué, mas o mercado trabalha contra a gente, o cliente também? Sim. Porque ele quer reduzir uma empresa, uma oferta, a uma questão de commodity, uma questão de mercadoria, uma questão unicamente de preço. Se o empresário aceita essa regra do jogo, ele perdeu o total controle da operação dele. Então ele quer vender um produto a 10, o cliente fala para ele, ok, eu compro, mas eu pago 9. O cara está com problema de fluxo de caixa e fala, ok, eu vou fazer para você 9. O cliente volta. Em seguida ele tenta vender a 10 e fala, não, agora o teu concorrente está fazendo por 8, e agora ou você me faz 7 ou não compro. E fica nessa regra, e aí o principal vítima dessa história é o próprio empresário. Isso aí já é o peixe inchar com força, né? Exatamente. Quem se estrepa é só ele mesmo, né? Exatamente, é o próprio empresário. Então, em vez dele focar no segundo elemento do negócio, que é fornecer e adicionar maior valor para o cliente dele, maior valor para a oferta dele. E de que maneira que ele oferta essas coisas maiores ou melhores? Primeiramente, definindo, vou dar um exemplo para você. Toda vez que eu encontro com um empresário, eu faço uma simples pergunta para ele. E a pergunta é bem simples. O que a sua empresa tem de única, distinta e totalmente diferente dos seus concorrentes? Por que o seu cliente compra com você? Por mais simples que seja essa pergunta, a maior parte dos empresários e empresárias não consegue me responder essa simples pergunta. Porque ele não tem nada que diferencia a sua empresa com relação ao teu concorrente genérico. Certo. Ora, se ele não tem essa distinção, o cliente também não vai ter. Ele não vai ter, exatamente. Ele vai só comparar ele por uma questão de preço. Então, ele está fazendo, é como se estivesse cavando buraco, só cavando buraco, e não está crescendo. Quando você define a sua PUV, proposta única de venda, você realmente se distancia por milhas de distância dos seus muitos concorrentes. Você coloca um posicionamento da sua empresa e do seu empreendimento de uma maneira extraordinária em relação aos seus concorrentes. Você está em outro patamar.
O jogo é bem diferente, É o diferencial, as suas né? margens melhoram, a sua operação fica muito mais rentável. O chamado outro patamar. Exatamente, o seu cliente principalmente é o que mais ganha com essa É o operação. que observa. E é possível, com pequenos passos, em um orçamento limitado, realizar grandes mudanças com as vendas de uma empresa? Quer dizer, o cara fala, eu quero mudar, eu quero melhorar, mas meu orçamento é muito limitado e eu não posso dar grandes passos em virtude do que a gente está enfrentando aí. É possível, com pequenos passos, orçamento limitado, ele fazer grandes mudanças? Com certeza absoluta. A minha área de especialização, minha expertise, é justamente trabalhar nesse tipo de condições. Então, o que acontece? A maior parte das empresas, elas gastam pequenas, grandes fortunas para adquirir um cliente. Só que depois que eles adquirem um cliente, aquele cliente vira apenas um número no computador dele. Ele não procura trazer de volta esse cliente para comprar. Ele não procura encantar o cliente. Encantar o cliente, fazer com que o cliente tenha uma experiência realmente extraordinária com a operação dele. E como é que você faz isso? Primeiramente, analisando cada aspecto da sua operação. Como é que você pode melhorar cada elemento, desde a maneira como você atende o telefone, a maneira como você recebe o cliente na sua empresa, a maneira como você apresenta ou faz a oferta dos seus produtos e dos seus serviços para ele, a maneira como você faz o seu pós-venda. Se cada um desses elementos você conseguir melhorar, você vai ter um impacto tremendo, porque o custo para adquirir o cliente é o mesmo. E o retorno é variável. Então, quando ele coloca um anúncio na mídia, qualquer que seja a mídia, o custo para ele colocar aquele anúncio vai ser exatamente se ele trouxer um cliente, 10 clientes ou 10 mil clientes. Quando ele manda um vendedor falar com o cliente, o custo para ele mandar esse vendedor vai ser exatamente o mesmo. Se esse cliente fechar um cliente de cada 10 prospectos que ele fizer, ou 3 ou 4 de cada 10. Então o impacto é tremendo e às vezes pequenas alterações, usando o mesmo orçamento de venda e marketing que ele está usando, ele pode ter um retorno superior. E o cliente que gosta, volta. Mas com certeza, porque ele fica muito mais satisfeito. Você está comprando 1 hora do seu tempo para analisar, identificar e para crescer exponencialmente as vendas de uma empresa. Explica para nós isso, Eduardo Carbucci. Eu estou buscando o seguinte, eu sei que a audiência da rádio é extremamente grande, e dentro dessa audiência tem muitos empresários e empresárias. Estão ouvindo, inclusive. Que estão nos ouvindo exatamente nesse momento. E muitos desses empresários, seja ele um fabricante, um distribuidor, varejista ou prestador de serviço, tem certas dificuldades de como aumentar suas vendas. Então eu estou disposto a comprar 1 hora do meu tempo para que eu possa encontrar com ele. Não, quem vai comprar 1 hora? Ele? Eu vou comprar. Ah, você mesmo vai comprar, então ele não vai gastar. Não vai gastar nada. Zero. Peraí, Eu eu tô confuso. Quer dizer, Eu já estou participando. né, quer dizer então que ele precisa, né, de 1 hora. Em 1 hora eu vou explicar para ele como enxergar. Olha só, eu sou o cliente. Sim. Eu preciso de 1 hora dessa mentoria aí. Só que, eu não sei se eu vou arriscar comprar 1 hora. Exatamente, Será que alguém podia comprar para mim? Exato, eu vou comprar 1 hora para ele. Se a técnica de vender agora, o Eduardo vai vender a si próprio. Revolucionando a maneira de pensar. Explica pra gente isso aí, Eduardo. Como é que Exatamente, eu vou comprar 1 hora do meu tempo para que eu possa encontrar com ele, identificar todas as possibilidades e oportunidades que ele já tem dentro da própria empresa dele, para ele possa dobrar ou até triplicar o faturamento dele, usando o mesmo tempo, capital e trabalho que ele está usando agora, e principalmente melhorando e exponencialmente o lucro dele. Então ele pode usar as mesmas atividades que ele está usando, não precisa mudar de negócio, não precisa mudar de segmento, usando a própria empresa dele, ele tem a capacidade... Só vai mudar de comportamento, né? Vai mudar de atitude. De atitude, exatamente. Essa palavra mágica, é atitude. É como é que você lidera a operação daqui para frente. Então você tem dentro da sua própria empresa vários pontos de alavancagem que a maior parte das empresas, dos empresários não reconhece que já tem à sua disposição. E eu quero comprar essa 1 hora do meu tempo para mostrar justamente isso para ele. Ô, Eduardo, obrigado pela participação mais uma vez. O contato aí para aquelas pessoas que querem, que querem receber essa hora comprada. Sim, exatamente. Vamos lá, vamos falar bem pausadamente. O telefone é o 3211 6933. 3211 6933 ou pelo e-mail que é info@sgn7.com.br.